Olá, caros amigos do Rebu, aqui quem fala é o Rômulo, esse é o 10 Minutos de Rebu e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um livro muito importante, sobretudo no período em que ele foi publicado, ele teve uma importância muito grande, que é aqui o Enterre Meu Coração na Curva do Rio, livro do Dee Brown, publicado em 1970. Então, vamos lá, vamos para a resenha. Solta a vinheta. Muito bem, pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Enterre Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown, né? Bom, o Enterre Meu Coração na Curva do Rio é um livro que conta a história dos povos indígenas norte-americanos a partir da Marcha para o Oeste, né? Não da Marcha dos Povos Indígenas, na verdade os povos indígenas, né? Os que são mencionados aqui, eles são os povos que já habitavam o oeste norte-americano e vão ver as suas terras sendo invadidas pelos americanos, pelo governo americano, pelo exército americano, pelas ferrovias que os Estados Unidos passam a construir naquela direção e, de alguma maneira, vão tentar lutar contra essa invasão. E aqui, então, o Dee Brown vai nos narrar, a partir de uma perspectiva positiva em relação aos indígenas, na medida em que ele procura representar os indígenas por aquilo que eles são e não por aquilo que eles não são. E ele vai nos contar então a história dessa marcha para o oeste, que não foi contada nos filmes que, enfim, representa esse período. Inclusive, né, a razão para eu poder falar sobre esse livro aqui é o fato de que recentemente eu estava vendo, enfim, sapeando aqui, né, procurando na Netflix alguma coisa para eu assistir, e aí eu vi um filme que era Jerônimo, né? Um filme ali com o Matt Damon ainda nos seus tenros anos de juventude, e esse filme se chama Jerônimo, um filme que procura narrar a história do grande líder Apache que vai resistir. Será até, enfim, uma das últimas lideranças indígenas a resistir, né, à invasão norte-americana do Oeste. Bom, a questão é que esse filme, mais uma vez, retrata a história de uma liderança indígena de uma perspectiva do homem branco. O que você acaba vendo nesse filme é a história de um indígena que era um homem selvagem e ele é salvo pelos homens brancos numa certa medida, ainda que o homem branco nesse filme Jerônimo também seja representado como alguém que usurpou as terras de outra pessoa. Bom, então eu estava assistindo esse filme e aí me veio à cabeça um livro que eu li na adolescência e eu lembrava a imagem do Jerônimo, né, que é contada aqui de uma outra forma. E eu resolvi reler o livro, né, resolvi pegar para dar uma relida. E uma coisa que me marcou foi, primeiro que eu tinha uma memória muito boa das coisas que eram narradas aqui. E aí eu não falo isso em lisonja à minha memória, mas sim à narrativa, né? O Dee Brown, né, ele não é historiador, certo? Ele era um bibliotecário que fazia pesquisas sobre a história dos indígenas. E a narrativa que ele conta aqui é uma narrativa muito fluida, né? Eu acho que pelo fato de que ele tem um texto muito mais próximo do jornalismo do que um texto que se aproxima de um texto histórico acadêmico. Então a história é muito fluida, apesar de o texto do Dee Brown ele ser repleto de datas, de eventos, de nomes, de, enfim, povos indígenas, de lideranças indígenas. Bom, como é que o livro está estruturado? A gente tem a cada capítulo, né, um evento diferente. Então, por exemplo, né, o primeiro capítulo ele começa contando a história do povo dos navarros, né, e cada vez que os americanos eles chegam, né, em uma determinada região, aqui inclusive no início, né, a gente tem um mapa, certo, para poder se situar um pouco melhor daquilo que está acontecendo e tal, onde acontecem, por exemplo, as batalhas, né? A descrição de batalhas que ele faz aqui é muito detalhada e muito vívida. E, bom, começa então com a história dos navarros.
E aí a gente tem a história, enfim, do contato com os navarros, tem a história do momento em que os navarros vão fazer um acordo com os americanos, e em seguida, né, esse acordo vai ser violado pelos americanos, a guerra vai então se dar início. Enfim, os capítulos eles se repetem um pouco, claro que com as suas peculiaridades, sempre contando a história de um determinado povo, né? Os navarros, depois vem os cheyennes, depois vem os silks, depois vem os apaches, depois, enfim, vem cada um desses povos sempre também acompanhados, né? As histórias desses povos sempre são acompanhadas da história das suas lideranças. Então, na parte dos navarros a gente conhece a história do Manuelito, que era uma liderança indígena navarra. A história dos Silks, né? A gente conhece a história do Mapiualuta ou do Nuvem Vermelha, que inclusive, né, tem um detalhe interessante, que foi o primeiro ser humano a derrotar o primeiro ser humano, enfim, foi a primeira pessoa, né, a derrotar os exércitos norte-americanos em seu próprio solo. Acredito que o primeiro e o último, né, também vai fazer isso, né? O Mapiualuta ele derrotou o exército norte-americano. Tem uma fotografia dele aqui, bem no começo, não estou achando agora. Acho que está aqui, olha. Isso daqui então é o Nuvem Vermelha, né? Essa edição ela vem cheia de fotografias, né? Essa edição inclusive eu ganhei de uma amiga na faculdade, né? Muito obrigado. Mas a edição que eu li foi uma edição da LPM Pocket, muito menor assim, uma edição reduzida. Bom, reduzida na verdade porque não tem as fotografias. Então, o D. Brown ele procura a cada capítulo nos narrar a história desses povos indígenas, né, contando o quão desleal, o quanto covarde foi a ação do exército norte-americano em relação a essas pessoas, né, em relação aos povos indígenas, em relação às lideranças indígenas. Então, por exemplo, né, a cada trato que os Estados Unidos ele fazia com os indígenas, né, tratos, então, por exemplo, os indígenas eles não atacariam os Silks, né, eles não iriam atacar os Estados Unidos eles iam poder passar uma ferrovia por um determinado território, desde que as Black Hills não fossem, né, não fossem exploradas por eles e aquele território, que era um território sagrado, se mantivesse, enfim, sob a proteção dos Silks. O que acontece? A gente já acompanha na narrativa, já espera, né, que esse tratado seja violado. Pouco depois é descoberto ouro nas Black Hills e há uma violação desse tratado. Então a história da marcha para o oeste é uma história de violações de tratados, né? Os Estados Unidos em nenhum momento ele cumpre a sua palavra. Na verdade, há um momento em que ele cumpre a palavra, inclusive tem até uma citação aqui de um indígena que ele diz assim, né? Eles nos fizeram muitas promessas, mais do que posso lembrar, mas nunca as cumpriram, menos uma. Prometeram tomar nossa terra e a tomaram. Enfim, essa aqui quem enfim, citou foi esse senhor aqui, que não tá o nome dele, também não me lembro agora. Mas enfim, então a gente vai acompanhando essas lideranças, a história dessas lideranças indígenas, como Crazy Horse, Nuvem Vermelha, Jerônimo. O Jerônimo, inclusive, ele está aqui representado, né? O ator que faz o Jerônimo, inclusive, no filme é muito ruim, não tem nada a ver com o Jerônimo que a gente vê aqui, né? Não que isso seja assim, um problema muito grande, mas o problema é mais a representação que é feita no filme mesmo, né? Então, tendo visto esse filme, eu pensei, puxa, esse é um livro legal para indicar. Acho que todo mundo que gosta ou tem curiosidade ou quer conhecer um pouco desse período da história procura uma obra às vezes e tem dificuldade de encontrar aquela obra certa que vai narrar essas histórias de uma perspectiva justa e de uma maneira confiável. E aí eu acho que a porta de entrada para conhecer um pouco melhor a história dos povos indígenas norte-americanos
claro, a história moderna, né? Essa história, não digo nem moderna, mas eu não sei a nomenclatura que os historiadores usam para os períodos, mas a história recente, né? A partir da marcha para o oeste. Enfim, a indicação é essa daqui, né? Leiam aí Enterre Meu Coração na Curva do Rio. Há um filme também, o filme não é muito bom, pelo menos eu não acho o filme muito bacana. É muito difícil de representar isso aqui também, passar isso para o cinema, né? Porque são várias histórias de vários povos, então dá para entender a dificuldade aí que existe para uma adaptação cinematográfica. Mas, enfim, o melhor mesmo é a leitura, tá? Essa edição eu acho difícil de achar, mas quem sabe, né? No sebo talvez dê para achar sim, mas a da LPM Pocket está disponível para compra, vai ficar aí embaixo, tá? Para vocês comprarem na editora, vou deixar o link, ou até o link do sebo, se eu encontrar o livro em sebo para vocês adquirirem. E além desse, eu aconselho também a leitura, mas aí é para uma leitura mais em espanhol, que se chama O Alce Preto, né? Se eu não me engano, esse é o nome do livro, que é a história de um pajé, né? Se diz assim, um pajé, um xamã da tribo Silks, que participou da batalha de Little Big Horn, que foi a batalha contra o General Custer. Batalha essa que também é narrada aqui, tá? Esse Alce Preto, ele era primo, né, do Crazy Horse, e ele viveu até quase os 100 anos. Então, as memórias esse livro são as memórias dele, e é bem interessante também para conhecer ali a história dos povos norte-americanos de uma perspectiva um tanto quanto mais pessoal, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham então gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixa aí o seu like, compartilha com quem vocês acham que pode gostar. Eu vou ficando por aqui, agradeço muito a atenção de todos, um beijo grande e até a próxima.